O aparecimento da Covid-19 colocou em evidência um tema matemático, o crescimento exponencial. Esse vídeo tem os seguintes objetivos: explicar o que é crescimento exponencial, identificar quando há crescimento exponencial e mostrar para você a relação existente entre os registros da Covid-19 e o crescimento exponencial. Uma sequência de registros cresce exponencialmente quando, de cada registro para o registro seguinte, a gente sempre multiplica pelo mesmo valor. Ou seja, ao longo de toda a sequência de registros, há uma constante multiplicativa. Um exemplo muito simples de uma sequência de registros que cresce exponencialmente é a sequência formada por 2, 6, 18 e 54. Perceba que, de cada registro para o registro seguinte, há sempre a multiplicação por 3. Agora, como olhar para um fenômeno e identificar que aquele fenômeno cresce exponencialmente? O segredo é olhar para os incrementos. Um fenômeno cresce exponencialmente quando os seus incrementos dependem do valor atual. Talvez você não esteja familiarizado com esses termos, então eu vou lhe explicar. Nessa expressãozinha aí, ND representa o valor atual, o registro atual. E ND mais 1 representa o valor seguinte, o registro seguinte. Essa diferença entre o valor atual e o valor seguinte é o que a gente chama de incremento, e a gente representa isso pela letra delta, que na matemática, na física, na química, em geral nas ciências, representa variação. Portanto, o incremento é a variação do registro, variação do N. Quando estes incrementos a cada passagem correspondem a um mesmo percentual de crescimento multiplicado pelo registro atual, isso é sinal de que o fenômeno que você está observando cresce exponencialmente. Agora a gente vai passar a parte matemática, algumas manipulações. Eu vou tirar o ΔN da nossa expressão, eu vou transferir o ND para o lado direito da igualdade, e como eu tenho aqui uma multiplicação, eu posso colocar o ND em evidência. Portanto, o ND passa a multiplicar um fator que identificará a porcentagem de crescimento deste crescimento exponencial. Como eu disse, há sempre um fator constante no crescimento exponencial, e agora eu estou te contando que esse fator multiplicativo está relacionado à porcentagem de crescimento, ao percentual de crescimento. Como você pode então perceber, o número de registros um dia depois deverá ser o número de registros inicial vezes este fator multiplicativo, que é calculado, que é construído, fazendo-se 1 mais a porcentagem de crescimento. De forma análoga, o número de registros no segundo dia deverá ser, se o crescimento for exponencial, deverá ser o número de registros um dia depois, vezes o mesmo fator multiplicativo. E assim para o N3. De uma forma geral, a gente pode calcular, relacionar o número de registros num dia qualquer com o número de registros iniciais, desde que você vá multiplicando por este fator de crescimento várias vezes, d vezes. Por isso, acaba aparecendo aqui um expoente que corresponde ao número de saltos que você deu, desde o instante inicial, 0, até o instante d. Isso, então, é o que caracteriza uma função exponencial. Por quê? O número de registros depende exponencialmente do número de dias. Vamos, então, ver se isso se aplica ao número de registros de Covid-19 na Itália. Eu fiz o levantamento dos dados do registro da Covid-19 na Itália no jornal El País. Você vê aí a fonte. Eu fui colocando isso de 2 em 2 dias e eu plotei o gráfico desses registros. Note que isso não é, de fato, um crescimento exponencial, não é, de fato, uma função exponencial.
Uma função exponencial mais parecida com essa é a que aparece no gráfico ao lado. Por que eu considero esses dois gráficos parecidos? Porque eles começam de um mesmo ponto e perceba que a minha região final aqui, o meu 4.500, está mais ou menos associado aqui ao 22, que é justamente o que você está vendo aqui, ó. O 4.500 está associado mais ou menos ao 22 e ele está começando lá de um valor muito próximo do zero. Então perceba que o ponto inicial e o ponto final do meu gráfico associado à Itália está batendo relativamente bem com o ponto inicial e final da função exponencial que eu criei através desta função aqui. Essa função y igual a 17 vezes 1,29 elevado a x quer dizer o seguinte: o início de tudo foi com 17 registros, por isso 0,17, exatamente o que você vê no quadrinho que corresponde aos casos na Itália. E o fator multiplicativo aqui é 1,29, o que significa que esta função exponencial aqui cresce 29% a cada passagem, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Cada uma dessas passagens vai fazer com que os registros cresçam 29%. Ainda que eu tenha colocado no meu quadrinho de 2 em 2, esse 29% está associado a cada salto unitário. Então, como você vê, eu comparei esses dois gráficos que começam ambos com 17 registros e eu posso dizer que, de uma forma aproximada, o avanço de casos na Itália até onde foi registrado aqui, até os primeiros 22 dias, eles correspondem a mais ou menos, aproximadamente, a uma função exponencial que cresce 29% ao dia. Esses dados foram comparados por mim, essa conclusão percentual foi comparada por mim em publicações na internet. A revista Exame, no dia 1º de março, dizia que o número de casos ao dia era 23%. No UOL, em 13 de março, o registro dado era de 20% ao dia. E no dia 15 de março, o G1 anunciou que o crescimento na Itália era de 25% ao dia. O nosso resultado aqui é 29%, ele não precisa estar certo, mas ele nos mostra, né, que é possível chegar perto ali de uma estimativa de crescimento percentual. Vamos agora olhar os casos registrados no Brasil. Também peguei os dados dos primeiros 22 dias e fiz a plotagem desses valores num gráfico. Esse foi o gráfico de função exponencial que eu consegui fazer, que chegou mais perto do que se apresenta aqui com os registros no Brasil, que não são necessariamente totalmente ajustados a uma função exponencial, porque aqui você tem um caso confirmado, depois 2 dias depois você não teve nenhum, 4 dias depois você teve mais um. Então isso aqui não se ajusta perfeitamente a uma função exponencial, mas deve se ajustar aproximadamente. Então esse foi o gráfico de função exponencial que eu consegui fazer mais próximo do gráfico que corresponde aos registros no Brasil. E aí eu fiz esse gráfico até o dia 22, ficou bastante parecido. A função que eu usei aqui foi 1 vezes 1,245 elevado a x. Perceba que eu coloquei o valor inicial aqui da nossa função exponencial como sendo 1, porque no Brasil a largada, lá, o início da contagem foi feita com um caso, ao contrário da Itália, que já começou com 17. E o fator multiplicativo que aparece aqui indica que esse crescimento exponencial aqui da minha função é de 24,5% a cada avanço unitário. E aí eu fiquei curioso de ver o que acontece se eu
projetar essa curva por mais dias. Aí eu resolvi fazer isso para 60 dias. E o efeito foi esse. Então, isso mostra que aquele começo que poderia não causar preocupação, quando a gente entende que isso está mais ou menos modelado por uma função exponencial, implicará um crescimento explosivo a partir, digamos aqui, do dia 35, 40, onde você já tem uma previsão aqui de 1.500 casos. Então, como você pode ver, eu comecei os dois registros da minha função de acordo com o que foi registrado aqui no Brasil e cheguei à conclusão de que até os dados que eu tenho, os 22 primeiros dias, esse crescimento pode não ser exatamente esse, mas está ali perto de 24,5% ao dia.